Hoje eu vou te falar então do que eu consegui ler nos meses de outubro e novembro e também do que eu estou lendo agora. Já estamos começando aí o mês de dezembro e eu tinha essa minha cota mínima lá daquele vídeo, eu vou deixar o link para vocês, onde eu falo das 12 leituras que eu pretendia fazer no ano de 2022 e faltam 2 livros para que eu feche esta meta. Então assim, vou te falar o que eu estou lendo, vou começar de trás para frente. Estou lendo neste momento Os Supridores, do José Falero, que é um escritor gaúcho, eu também sou gaúcho, ele é de Porto Alegre, eu aqui de Pelotas. Tem aqui muitas referências à cultura, à cidade, uma trama que é universal pela característica de se tratar de uma sátira social, de trazer 2 personagens centrais que são residentes da periferia do Rio Grande do Sul, mas poderia ser de qualquer outro espaço aí do nosso país, né, de qualquer outro estado, qualquer outro município, onde as questões sociais elas são o central da história. Que inclusive tem uma parte do livro que eu vou te destacar aqui, né, eu estou bem no início da leitura, mas aqui me chamou bastante a atenção, enquanto ele está falando um pouco da história de vida do Marx e o Pedro. Na verdade aqui ele está falando do Pedro, primeiro ele fala do Pedro, depois ele vai falar do Marx. É isso, mas assim, ele vai falar um pouco da história dessas pessoas, né, para depois entrar na narrativa de como é que eles vão tentar criar uma estratégia, eles enquanto empregados de um supermercado, supridores, né, que recolocam o estoque das mercadorias, eles fadigados, assim, cansados, estressados de viver sempre na merda, literalmente, sem ter grana para nada. Como é que eles vão fazer para ganhar dinheiro, para mudar de vida? Essa é a grande expectativa deles. Então aqui eles falam na narrativa, no início, um pouco, o autor vai nos colocar mais ou menos na vida dessas pessoas, nos situar ali como é que é essa vida deles na periferia do Rio Grande do Sul. Eu conheço um pouco, né, realmente assim, é familiar para mim aqui, muito do cenário que ele traça, né. Eu vivi em Porto Alegre por apenas 2 anos, mas circulei bastante por lá, fiz meu mestrado na Unicinos, que é em São Leopoldo, ali região metropolitana, e aqui ele fala assim: seus bisavós, falando do Pedro primeiro, né, tinham sido pobres a vida inteira, seus avós tinham sido pobres a vida inteira, seus pais tinham sido pobres a vida inteira. Até onde iria isso? Se era verdade que a riqueza, ou pelo menos uma vida digna, podia ser alcançada com muito trabalho e dedicação, então o que estava acontecendo? Então vai botar em xeque mesmo essa questão da meritocracia. E aqui eles vão bolar uma estratégia, eles vão começar a pensar o que eles poderiam fazer para conseguir um dinheiro mais fácil. E aí, pelo que eu já estou entendendo aqui da narrativa, eles estão pensando em eles que sempre foram trabalhadores, com família de trabalhadores, eles estão pensando em buscar no tráfico, na venda da maconha, a sua ascensão social. Tentar usar, digamos assim, dentro do mercado das drogas, aquela droga que estaria mais em falta ali na região por onde eles circulam, eles iam, quem sabe, investir nisso. Acho que é para aí que vai a narrativa agora, para tentar dar esse salto social e conseguir uma grana para poder sobreviver, e mais do que isso, para poder ter uma ascensão social. O que vai sair disso aí ainda não sei, não fiz a leitura, então pretendo concluir essa leitura e certamente trazer a resenha aqui para o canal para ver se é por aí mesmo ou se eu acabei sendo demasiadamente simplista nessa minha primeira observação, que sem li poucas páginas aqui, 40 páginas talvez, desta obra, estava na minha meta, então vou concluir essa leitura no mês de dezembro. Outra que está na minha meta é Sonhos Perpétuos, do Giovanni Filoni. Lá nesse videozinho que tem no início do ano, que eu trago para vocês das leituras que eu pretendia fazer, eu falo um pouquinho do Giovanni, falo rapidamente, né? É um gurizão, assim, um cara realmente novo. O Giovanni nasceu no dia 8 de outubro de 2003, na cidade de São Paulo, de pai professor universitário e fisioterapeuta, e a mãe fisioterapeuta também. Ele é estudante do ensino médio, ou era, pelo menos quando escreveu essa obra, no município de Guarulhos. Esse aqui é o seu primeiro livro, uma história para prender o leitor a cada página. Sonhos Perpétuos é o reflexo de uma sociedade que no passado abandonou suas mentes mais perturbadas, e outras sequer assim. Mistério, reviravoltas e muita adrenalina marcam as passagens pelo manicômio de Boas Vontades, local onde as famílias deixavam seus doentes mentais à própria sorte, destino este que parecia ter sido marcado há décadas, distante do mundo atual, mas nem tanto das memórias e até dos ouvidos. Agora, atentos às lamúrias cada vez mais percebidas nos arredores
do hospício. Então trata de um manicômio das boas vontades, local marcado pelas histórias de maus tratos aos pacientes, mortes acidentais e conhecido por ser um grande cemitério a céu aberto. Não sei como é que ele desenvolveu essa trama aqui, me chamou a atenção a premissa, então essa é uma outra leitura que eu farei, em que eu vou trazer para vocês depois também, provavelmente em formato de resenha. Dando sequência aqui nas leituras, esta foi a última leitura que eu fiz no mês de novembro, então ainda está um pouco mais fresquinha, digamos assim, na memória. Eu acabei escrevendo uma pequena resenha lá no perfil no Instagram, ainda não trouxe em formato de resenha porque eu tenho conversado com a Aritana e talvez a gente vá falar um pouco mais detalhadamente sobre a invenção de Morel. Ela está fazendo a releitura desse texto, não lembrava mais nada do livro pelo que a gente conversou, e eu acho que esse livro dá bastante pano para manga, assim, é bem interessante para conversar. O Adolfo Bioy Casares, grande amigo do Jorge Luiz Borges, e ele tem uma escrita que se assemelha um pouco a essa escrita mais erudita, ambos argentinos, ambos com bastante referências, e que trazem isso numa forma de provocação ao leitor, cada um com os seus traços, digamos assim. Eu identifiquei aqui no Casares uma perspectiva de trazer uma narrativa que também flerta com a questão do absurdismo, assim, no Borges tem um pouco disso, às vezes situações realmente inusitadas, mas tem aqui também muito marcantemente um realismo mágico. Então a invenção de Morel é uma história que vai nos fazer pensar sobre a nossa existência, as nossas relações mundanas, a partir de uma trama que aparentemente é bastante simples, mas a narrativa e o texto dele em si, embora em poucas páginas, é bastante denso, bastante complexo. Eu até vinha protelando essa leitura porque eu não sabia se eu ia conseguir me envolver de fato com essa narrativa, senão ia acabar me afastando. Bom, aqui a gente tem me afastando de outras obras do autor, é um autor que eu tenho vontade de ler mais coisas, mas comecei por aqui então, que é conhecido como seu grande romance, né, o mais falado, mais comentado. A gente tem a história de um venezuelano que está em fuga, porque ele cometeu um crime, e aí ele vai receber de um italiano, que é vendedor de tapetes na Índia, a dica de que ele vá se esconder em uma ilha deserta, que lá ele não seria achado. Porém, contudo, todavia, lá nesta ilha havia uma doença que matava de fora para dentro, que não deixava nenhum habitante vivendo por lá. As pessoas não conseguiam ficar muito tempo por lá. Então seria uma fuga num lugar bastante assim, preocupante para que ele ficasse por muito tempo. Mas certamente seria muito difícil de que ele fosse encontrado lá. Então ele vai acabar indo para este local. E ao chegar lá, a gente vai acompanhar assim, o dia a dia dele, a rotina de como é que ele está tentando se manter nesse local. E aí, entre delírios, sonhos, os delírios muito com relação à própria alimentação que ele tinha, ele buscava raízes, e uma alimentação assim que estava muito voltada a elementos da natureza, digamos, essas raízes mesmo, que tem um potencial alucinógeno. Então ele andava sempre com a trama, ela vai se desenvolvendo sempre com esse questionamento, né? O que está se passando, que ele está narrando do cotidiano dele. Tem um fio muito tênue, aquilo ali é a realidade ou aquilo ali é uma fantasia dele, é de fato uma alucinação. O que de fato está acontecendo? Ou ele perdeu a razão mesmo por estar lá, isolado, afastado de todas as pessoas, vivendo sozinho em um lugar que ele não tem contato mais com a sociedade, né? Ele acaba vivendo num lugar bastante precário, assim, em termos de subsistência, né, de alimentação, porém também chama a atenção, já de início nos é narrado isso, que lá existiam 3 construções, né? Quando fizeram esta ilha, quando bolaram esta ilha, construíram uma piscina, um museu e uma capela. E eu passei o texto todo com isso na mente, tentando identificar qual o significado dessas três construções, né? Porque destes 3 objetos, né? A piscina, a capela e o museu. E aí vai sendo apresentado isso aos poucos também para a gente inserir na narrativa. Ele se dá por conta, a certa altura da trama, que ele não estaria sozinho lá. Por quê? Porque haveriam outras pessoas que do nada apareceram quando começou a tocar uma música muito alta, e ele despertou do sono dele, que estaria dormindo, e aí ele viu que haveriam outras pessoas por lá, e aí tem uma moça também, né, com a qual ele vai acabar se apaixonando por ela. Só que fica toda a trama esse questionamento, de fato, se está acontecendo, o que está acontecendo, o que poderia ser da imaginação dele. Também
poderia no início se pensar numa trama mais metafísica, poderia se pensar aqui na questão de que seriam fantasmas, ou ele seria um fantasma, essas pessoas que estariam lá seriam as pessoas vivas, né, em carne e osso. Tudo isso vai sendo desconstruído e fica muito presente para nós essa questão das projeções, como é que a gente se coloca diante das imagens que nós nos defrontamos, né, desse mundo que a gente vive hoje, o que seria de fato real, o que seria fantasia, o que seria fruto da nossa imaginação, o que seria de fato a realidade, e se esses dois grandes elementos, assim, eles não se confundiriam ou não se fundiriam em um único universo para cada um de nós quando nós nos defrontamos com os nossos medos, né? A fuga, a ilha, que servem várias analogias para que a gente pense nas ilhas que nós construímos, na solidão, né? O que é a solidão, trabalha muito essa questão, às vezes estar rodeado de várias pessoas e dependendo de objetos e outras questões mais, isso não abarca um valor que supere o sentimento de estar só no mundo. Então, e aí entram questões também de ordem amorosa, filosófica. Eu gostei muito desse livro, achei que ia ser muito mais difícil do que de fato foi a leitura, então acho que sim, é um livro que eu posso te recomendar, e eu pretendo trazer ele de volta em formato ou de resenha ou de bate-papo aqui no canal com a Aritana, que é a nossa parceira aqui, que a gente faz esse bate-bola, né? A gente conversa um pouquinho sobre algumas obras, e ela teve interesse de fazer a releitura, então daqui a pouco a gente traz um pouco mais, fala um pouco mais da vida do autor também. Já vou te convidando, já agora nesse momento, que faça essa leitura se te interessares também, depois todo mundo conversa aqui, bate esse papo. E também li, já tem resenha aqui no canal, O Homem Duplicado, do José Saramago. Então eu li só 2 livros em novembro e 2 livros em outubro, e pretendo ler pelo menos 2 livros em dezembro. O Homem Duplicado, Saramago, li aí em homenagem ao grande mestre português no mês de novembro, que é uma referência direta ao seu aniversário, 16 de novembro, aniversário centenário do Saramago. Já tem a resenha aqui, não vou me esticar muito sobre essa história. Para quem não viu a resenha, eu vou deixar aí o cardzinho para que vocês possam acompanhar a resenha deste livro, mas te dando aqui só uma degustação para ver se de fato te interessa. A gente tem aqui muito presente a discussão sobre a identidade, o quanto a gente busca ser singular em um mundo onde cada vez mais ele nos leva a sermos todos muito semelhantes, não até mesmo iguais. Então, um certo dia, Tertuliano Máximo Afonso, um simples e mero professor de história, já se sentindo muito cansado, um processo também de quase depressão, ele recebe a dica de um colega de trabalho, um professor de matemática, que ele assistisse um filme para passar o tempo, para, enfim, né, desopilar um pouco. E aí, assistindo esse filme, ele fica com uma impressão que tinha alguma coisa ali que ele tinha deixado passar. Ele vai se deitar para dormir, de madrugada ele acorda de um sobressalto, bota o filme de novo, ainda na época da fita cassete, ele vai ali para assistir novamente, e aí ele vê o que é que tinha ficado ali no inconsciente, que enfim, aquela imagem emerge para ele, que é a imagem de um homem que é igual a ele, mas não é alguém parecido, é igual, completamente a mesma pessoa, um sósia. E isso vai mexer com a cabeça dele, ele vai arranjar um significado e um porquê, então, de ressignificar talvez a sua vida, suas relações todas, tanto no âmbito profissional quanto na relação amorosa, que ele tem também uma namorada, e ele vai atrás de descobrir quem é essa pessoa e tentar se relacionar com ela, ponto. Falo um pouco mais lá na resenha, não vou me esticar muito aqui para não repetir, também para não acabar dando spoiler. É um livro que eu gostei bastante e que está me motivando aí para o ano que vem. Já dei alguma pista para vocês, vou repetir aqui, pretendo ler um livro do Saramago por mês em 2023, já fica o convite, em breve vou trazer um vídeo explicando mais como é que vão ser e quais vão ser essas leituras. E no mês de outubro, já mais distante aqui no meu horizonte, eu fiz a leitura deste livro, A Morte é Meu Ofício, do Robert Merle, que vai contar a história de vida do Rudolf Lang, que é, na verdade, o codinome Rudolf Ross, que foi um oficial nazista responsável por inventar uma série de métodos para acelerar o processo de extermínio de judeus no campo de concentração de Auschwitz. Esse livro é bastante pesado, eu vou me alongar bastante na resenha que eu tenho aqui no canal, vou te convidar a fazer essa leitura, mas eu acho que é um livro bastante importante de ser lido, sobretudo neste momento que vivemos hoje no nosso país e no mundo, porque vai retomar o ambiente da Segunda Guerra Mundial, vai colocar vários pontos marcantes de como que surgiu este partido nazista, como que surgiram estes
que foram considerados os oficiais, os responsáveis por executar as ordens de Adolf Hitler, né, de exterminar pessoas de uma forma brutal, de forma monstruosa, como foi o que aconteceu no Holocausto. Mais de 5 milhões de pessoas que foram exterminadas sob as ordens de Rudolf Höss. E aqui a gente tem uma possibilidade de ver que essas coisas não acontecem do dia para a noite. Então é um livro muito importante, acho que podes acompanhar a resenha e ter mais informações caso queiras fazer esta leitura. E também li este livraço aqui no mês de outubro, Purgatório, do Chaboté. Eu sempre falo do Chaboté aqui, já tem agora um vídeo resenha também no canal, onde eu falo de 3 obras dele, e esta aqui, então foi a minha última leitura do Chaboté. Para falar desse livro, sem dar muitos spoilers, eu já faço isso naquele outro vídeo, dizer que a gente tem um personagem, que é o Benjamin Tartucci. É impossível não se colocar no lugar desse personagem, já desde o início aqui, porque, bom, enfim, eu estou falando um pouco de como que foi a minha experiência. Todos nós estamos predispostos, digamos assim, se somos trabalhadores, como é o meu caso, de um dia, né, as coisas não darem certo, e aqui foi uma sucessão de coisas que não deram certo na vida desse personagem. Ele acabou perdendo o emprego, ele acabou perdendo a própria casa que ele tinha recebido de herança, e aí pegou fogo na casa, e ele se viu em condição de rua, acabou sofrendo um golpe lá da empresa que deveria dar para ele um subsídio para que ele pudesse se manter ali. Ele foi buscar auxílio também por parte de governo, da própria seguradora, né, para que ele tivesse um mínimo em cima do valor da casa para que ele pudesse se reerguer, digamos assim. Então ele sofreu um golpe também, e aí o cara acaba se vendo numa condição de miséria absoluta, sem ter onde morar, sem ter o que comer, vai viver em condição de rua, e aí acontece o pior, né? Ou no caso dele aqui, de como estão as coisas, talvez pudesse ser até melhor, ele vem a falecer. E aí que começa a história. Ele vai parar onde? No chamado Purgatório. E aqui, ao invés da gente ir para uma trama que permeia a religiosidade, o que aconteceria depois dessa relação vida e morte, cair no que é o senso comum, né, das experiências que a gente pensa a partir das religiões, principalmente do cristianismo, o que seria o purgatório, né, o que seria esse espaço que nem céu nem inferno. A gente tem uma versão muito original do que seria isso e o que ele vai ter que fazer para, enfim, definir se ele irá subir ou se ele irá descer, se ele vai conseguir ir para o céu, agora depois de morto, nessa, digamos, aventura, nesse desafio que ele tem pela frente, ou se ele vai acabar indo parar no inferno. Só fazendo a leitura para saber, livraço, quadrinho, dos melhores que eu já li. Bom, todos os livros do Chaboté são incríveis, então eu te recomendo, já tinha feito isso no outro vídeo, recomendo mais uma vez. Para quem não viu aquele vídeo, está vendo esse. Esse aqui é um livraço, lançamento da Pipoca Nanquim neste ano de 2022. Então é isso, as minhas leituras aí, as que eu pretendo na minha cota mínima ainda encerrar esse mês de dezembro, com aquelas leituras que eu te falei no início, né, para poder dar conta dos 12 livros que eu me programei para ler no ano de 2022. E esses 4 livros que eu te falei agora, por último, são os livros que eu li nos meses de outubro e novembro. Ficou bem aquém do que eu vinha lendo. Estava lendo ali no mínimo 4 livros por mês, outros meses eu lia 3, teve meses que eu lia até mais, né, 5, 6. Enfim, isso também tem a ver com quantidade de páginas, tem a ver com tempo, tem a ver com uma série de questões de ordem pessoal mesmo. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não estou preocupado também em quantidade de livros, mas se eu conseguir manter o que eu fiz nesses últimos 2 meses, que foram bastante tumultuados, né, e ler mais estes 2 livros que eu me propus para ler este ano, eu vou estar me dando já por satisfeito. E aí para esse ano de 2023 eu vou te apresentar aqui os projetos que eu tenho, que eu pretendo ler. Isso mais para frente a gente vai conversar um pouquinho no canal, já te convidando também a fazer algumas dessas leituras. Saramago será sim uma prioridade para mim no ano de 2023, mas tem muitas outras coisas que eu quero ler, algumas até bastante desafiadoras, não sei se vou dar conta de tudo. Tem um livro clássico, já que eu já estou me programando aí para as minhas férias ali em janeiro, talvez não vá dar para ler todo ele em janeiro, mas janeiro e fevereiro, e aí vou intercalar com alguma leitura do Saramago, enfim, estou com várias ideias aqui. Espero que esse mês de dezembro seja bastante proveitoso. Eu volto em seguida aí no canal com mais resenhas ou dicas de livro, vídeos nesse estilo aqui também para conversar com vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.